de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor. Nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta sexta-feira da quarta semana do tempo comum, meu irmão e minha irmã, hoje a igreja celebrando a memória facultativa de São Brás, bispo e mártir, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado dos sermões de Santo Agostinho, bispo, do século V da nossa era cristã, e traz como título: Sacrifica-te por minhas ovelhas. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Eis como o Senhor se fez servo, eis como nos ensinou a servir. Deu a sua vida como resgate em favor de muitos. Ele nos remiu. Quem dentre nós tem condições para redimir alguém? Foi pelo sangue de Cristo que fomos redimidos. Foi pela sua morte que fomos resgatados da morte. Estávamos caídos e pela sua humildade fomos reerguidos da nossa prostração. Mas devemos também contribuir com nossa pequena parte para ajudar os membros de Cristo, pois nos tornamos membros dele. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Aliás, o apóstolo João nos exorta em sua carta a seguirmos o exemplo do Senhor, que disse: quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. O mencionado apóstolo nos exorta, por isso, a imitar o exemplo do Salvador com estas palavras: Jesus deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. O próprio Senhor, falando depois da ressurreição, perguntou: Pedro, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes o Senhor fez a mesma pergunta, e por 3 vezes Pedro deu a idêntica resposta. Em todas as 3 vezes, o Senhor acrescentou: apacenta as minhas ovelhas. Como podes mostrar que me amas, a não ser apacentando as minhas ovelhas? O que podes me dar com teu amor, se recebes tudo de mim? Portanto, se tu me amas, eis o que tens a fazer: apacenta as minhas ovelhas. 1 vez, 2, 3 vezes. Tu me amas? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes o negara por medo. Então o Senhor logo lhe disse: quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Associou-lhe sua cruz, predisse-lhe sua paixão. Prosseguindo, o Senhor lhe disse:
apacenta as minhas ovelhas, sacrifica-te por minhas ovelhas. Amém. Hoje nós celebramos, meu irmão, minha irmã, a memória facultativa de São Brás, bispo e mártir. Por isso nós ouvimos esse belo texto de Santo Agostinho, tirado dos seus sermões, que fala justamente sobre o sacrifício que cada um é chamado a fazer pelos seus. Sobretudo aqueles que têm a missão apostólica, os sacerdotes de um modo geral, mas mais ainda os bispos, que são sucessores dos apóstolos, têm a missão de serem condutores de Cristo, mesmo que isso possa render-lhes a morte, e a morte por um sacrifício cruento. Não somente uma morte do sofrimento de cada dia, da dificuldade de cada dia, mas a morte pelo martírio. É assim a vida de São Brás. Ele que derramou seu sangue como Cristo para continuar fiel ao Evangelho, para continuar fiel ao que acreditava, para continuar fiel a Jesus. E cumpre-se na vida de São Brás, como de tantos mártires, essa exortação de Santo Agostinho: sacrifica-te por minhas ovelhas. Parafraseando o texto do próprio Evangelho, quando Jesus, depois de ter perguntado 3 vezes a Pedro se ele o amava, Jesus conclui dizendo: cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, sacrifica-te por minhas ovelhas. Essa é a vida do mártir. É o chamado, meu irmão, minha irmã, para cada um de nós também, batizado e batizada, a sermos fiéis ao Evangelho ao ponto de nos sacrificar por causa do Evangelho, de dar a nossa vida por causa do Evangelho, de nos deixar até matar, se preciso for, por causa da verdade do Evangelho, gastando a nossa vida pelos outros. Essa não é missão só minha, mas é missão de cada batizado, de cada batizada. Apacentar as ovelhas é uma missão toda particular dos sacerdotes, dos religiosos, não há dúvida, mas é missão também de cada batizado, de cada batizada, de cada cristão, de cada cristã. No ambiente em que se encontra, é chamado a apacentar as ovelhas do Senhor. O nosso batismo nos torna pastores uns dos outros. O nosso batismo nos une de tal modo que imputa a cada um de nós a responsabilidade de cuidar da salvação dos outros, principalmente daqueles que estão mais perto de nós, através do testemunho, das boas obras, através da fidelidade ao Evangelho, da exortação, seja ela verbal ou através do bem que nós realizamos. Sacrifica-te por minhas ovelhas, é a palavra que Jesus dirige a cada um de nós no dia de hoje. E nesta sexta-feira, meu irmão, minha irmã, rezemos juntos a Mãezinha do Céu. Chamando-a de Rainha, queremos reconhecer nela nossa amiga, nossa mãe, nossa intercessora, aquela que nos conduz sempre a Jesus, nosso Senhor. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma sexta-feira abençoada, cheia de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, protegida pela ação de Deus e pela intercessão dos santos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.